Sejam bem-vindos ao Natrina Pod. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Luísa Miranda. Ela é mineira, mãe do Vicente e da Joana. Ela é banker, trabalhou no BTG, no HSBC, no Citi, no Safra, é gestora de patrimônios. E eu tenho um carinho muito especial, não só por ter trazido o Vicente e a Joana ao mundo, mas também porque ela cuida também um pouquinho dos meus investimentos, do meu planejamento financeiro. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada, doutora. É um prazer enorme estar aqui com vocês duas, né? As duas participaram dos meus 2 partos. Então, da mesma forma, né, que eu confiei em vocês, vocês também confiam em mim. Então, é um prazer enorme poder falar com essa audiência que é super linda, que só está crescendo. Muito obrigada, de verdade. E eu acho muito bacana porque a Lu, ela tem um foco bastante também em médicos, né, e profissionais liberais, porque a gente aprender um pouquinho de mercado financeiro é muito importante. E nos planejar para a aposentadoria, né, Lu? Porque não é só, eu vou me aposentar porque chegou a idade. Isso requer um planejamento de muitos e muitos anos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é esse planejamento financeiro, como a gente tem que saber que a gente chegou lá na tranquilidade financeira, para a gente poder ter paz. Olha, agora é o momento de eu me aposentar, que eu estou tranquila, eu posso me aposentar em paz, que eu tenho uma quantidade determinada de dinheiro guardado. Sim. Olha, planejar financeiramente e para aposentadoria, não necessariamente a gente fala de um plano de previdência, né, ou pública ou privada. É importante a gente se preparar, que a gente tenha fundos, né, para continuar tendo liberdade, né, liberdade de escolha, liberdade de estar onde a gente quer, de conviver com quem a gente quer também. Né? Então, ao longo desses últimos 20 anos, né, que eu cuido de famílias, a gente vê situações, às vezes, que são tristes, assim, que a gente lamenta, a gente fala, poxa, é uma pessoa que teria tido condição de estar numa situação melhor, ela não se preparou, ela não abriu mão de certas coisas que talvez fossem efêmeras em certo momento da vida, em benefício do futuro. E, às vezes, quando a gente fala de planejamento financeiro, de juntar dinheiro, o pessoal já imagina o tio Patinhas mergulhando na montanha de moedas, né? Não é nada disso. Né? A gente consegue fazer um cuidado sem que aquilo abra mão dos nossos pequenos prazeres. Então, né, diversos colegas, outros podcasts, influencers, etc., falam, se paguem primeiro. Então, é aquele compromisso consigo mesmo. Você precisa de pensar no seu eu do futuro. E quando você começa isso numa idade mais jovem, você tem o benefício dos juros compostos a seu favor. Né? E então, e muita gente também pensa, poxa, mas eu não consigo economizar grandes valores. Começa pequeno. Começa pequeno, mas começa. Gente, começa com R$ 50 se for necessário, mas comece, porque até no investimento, imagino que vocês duas, né, médicas, sempre tiveram que estudar muito, que serem disciplinadas no investimento. Assim como na medicina, assim como no esporte, você tem que ter disciplina. E é todo dia ou todo mês, né? Não importa o horizonte, né, cronológico ali de como que você vai estruturar isso, mas tem que ter consistência. E o seu eu do futuro vai agradecer. Vai agradecer porque você vai dar conta de pagar um plano de saúde, vai dar conta de não depender dos filhos, talvez na velhice, de poder desfrutar, viajar, de ter mais qualidade nesse ambiente. Então, até situando, né, cronologicamente, eu gosto de trazer um pouco isso às vezes para os nossos clientes e para as pessoas que eu tenho interação, da importância que a gente precisa fazer isso de maneira privada, porque o público provavelmente não vai nos entregar. Concordo. Sim. Né? Então, a nossa população é enorme, a gente tem uma população muito vulnerável e uma inversão etária. Né? A gente está entrando num caminho estatístico onde nós teremos mais pessoas numa idade de desfrute, ou seja, mais idosos, do que pessoas economicamente ativas. Então, se a gente não fizer isso de maneira privada, puxa, o governo não vai entregar. Então, é importante a gente começar o quanto antes. E fazer uma continha, né? Eu lembro que quando eu sentei com vocês falaram, bom, vamos planilhar
Lu, todos os seus gastos. E coloquei lá todos os gastos que eu tinha. E falou, inclui as viagens também que você faz. Você quer deixar de viajar quando você chegar na aposentadoria? Eu falei, não, de jeito nenhum. Sim. Então, olha, o seu custo fixo é tanto. Então, você vai ter que ter, no mínimo, um rendimento fixo nesse valor, mais alguma coisa para Exato. você conseguir reinvestir isso. E foi muito importante para eu ter mais ou menos esse número. E eu tenho como lição de casa, eu sou muito disciplinada, colocar todo mês, não é? Eu coloco ali aquela porção que eu me disponibilizei a colocar para que em determinada idade eu consiga me aposentar com tranquilidade. Foi muito importante fazer essa revisão de vida com vocês. E é engraçado, assim, né? Como as pessoas pensam pouco sobre o envelhecimento. E eu costumo sempre dizer que a gente sai da barriga e a gente está envelhecendo. Não tem um caminho de volta. Que na verdade a gente não escolhe envelhecer. Porque isso não tem alternativa. A gente escolhe como a gente vai envelhecer. Em vários aspectos, né? Saúde, psicológica, financeira. Então, a gente precisa pensar e conversar sobre esse assunto, né? Porque a gente envelhece a cada segundo, não tem o que fazer. É a única certeza que É temos. a única certeza que temos. E, doutora Mônica, é legal você fazer essa observação, porque é muito cultural isso no Brasil. Porque eu fiz, né, uma parte da minha graduação nos Estados Unidos e primeiro, aqui é tabu falar de dinheiro. Né? Dinheiro é palavrão, é uma indelicadeza. Lá é comum você falar de dinheiro. É comum uma criança nascer e o pai, a mãe, o avô, a avó já faz um plano de previdência, já compra uma ação, uma cesta de ações. Aqui não, isso é muito tabu aqui ainda. E é cultural, a gente não tem a educação financeira, a gente não gosta ou evita falar de dinheiro. Então, como que as pessoas vão se inteirar desse ambiente? Mas, Lu, você sabe que quando eu saí da faculdade de medicina, a gente fez uma faculdade que eu tenho muito orgulho, que eu considero que formou a gente muito bem, mas o meu pai brincava comigo que faltavam na faculdade disciplinas como administração e atrapalhadas em marketing. Pronto. Né? Ele brincava muito comigo, falava isso, porque a faculdade de medicina, e eu acredito que não só de medicina, se você pegar faculdade de odontologia, psicologia, que são profissões muito técnicas, elas focam muito em ensinar a parte técnica. Então, de fato, você sai um excelente médico, por exemplo, vou usar o nosso caso como exemplo, mas sem noção nenhuma mínima, básica, financeira, administrativa e marketing mesmo. E aí você vê aquele médico que é solto no mercado, mas que não tem nenhum preparo para gerir o seu próprio negócio. E no caso do médico, o médico é o seu próprio negócio, né? Eu sempre falo isso, o seu nome é a sua marca. Então, de repente, você tem um consultório que você não sabe gerenciar, você não tem nenhuma noção sobre controle de estoque, sobre fluxo de caixa, você fala, RH, que é super difícil. Isso são palavrões, e Direito, você tem né? um negócio, né? Você tem um negócio do qual você não tem a menor noção de como gerir. E é a sua carreira, é a sua profissão, e é o que vai te manter, inclusive, no futuro, né? Então, eu acho que isso deveria ser obrigatório, assim, nas nossas escolas, nas faculdades. Não precisa sair um expert no assunto, mas noções básicas, né? Muita gente, você falou uma coisa agora que eu já pensei assim, gente, muita gente não vai saber o que é. O que são juros compostos, né? São coisinhas básicas, mas que a gente deveria aprender na escola. Sim. Estamos lá aprendendo a fórmula de Bhaskara, não vou discutir a importância, enfim, mas a gente deixa de aprender coisas básicas, né? Os rendimentos, o que é os juros compostos, como a gente pode usar isso a nosso favor ao longo da nossa vida, para a gente poder justamente começar cedo. E o envelhecer significa também, principalmente nós médicos, que dependemos das nossas mãos, das nossas pernas, do nosso intelecto para trabalhar, que querendo ou não, a gente vai envelhecer e a gente não vai conseguir trabalhar no mesmo ritmo que a gente conseguia trabalhar quando tinha 20 anos. A gente tem que se preparar para isso. Então, não é muito escalável, né? Isso não é escalável, exatamente. Não tem uma empresa que eu posso delegar. A empresa sou eu. A força né? física mesmo, Exato. né? Eu falo, eu dava 3 dias de plantão, 3 noites diretas, quando eu tinha 20 e poucos anos que eu me formei, e saía, era capaz de ir para uma festa com os amigos, com a energia, eu era jovem. Hoje parece que está com Hoje, dengue. se eu faço um parto de madrugada, no dia seguinte eu estou imprestável, né? Não consigo nada, mas da idade, a gente vai perdendo a mesma força, e tem que até se preservar pela questão da imunidade, enfim.
para atender bem, para atender da melhor forma possível. Mas, Lu, aproveitando, fala um pouquinho para a gente sobre tipos de investimentos, o que você considera hoje como as tendências mais promissoras. Eu sei que o nosso cenário geopolítico, econômico está bem complicado, mas o que hoje você enxerga um pouquinho desse mundo para contar para a gente? Então, tendências é uma coisa que a gente tenta mapear, assim, né? Até no mercado financeiro. O que vai ser, né, o grande investimento daqui a 5, 10, 20 anos? E até eu estava pensando muito nisso nos últimos dias. Não sei se você se lembra, mas na época da pandemia era uma grande tendência os tal dos NFTs. Uhum. Todo mundo falando, né, sobre as obras de arte conversíveis em NFTs. Gente, ninguém mais fala disso. E naquela época era a grande tendência, né, dos novos tokens lá. Então, um negócio que veio e morreu, e quem tinha os NFTs, né, o Neymar lá tinha, do macaquinho e tal, não vale mais nada. Então, a nossa preocupação hoje no mercado é quais são as tendências sustentáveis, aquilo que de fato não será um modismo. Então, o que a gente observa hoje? Que o que está fazendo o preço não é o local, o que está fazendo o preço é o internacional. Então, naturalmente, uma grande tendência seria olhar para fora, mercado internacional. Poxa, mercado americano me parece sexy, porque é a maior economia do mundo, crescendo muito, até com problemas de inflação, o que não é comum do mercado americano, mas com problemas de inflação, pleníssimo emprego. E pelo incrível que pareça, um novo presidente eleito com muita força do povo, ou seja, alta governabilidade. Com um Congresso a favor também. Com o Congresso a favor. Então, para os americanos, aparentemente o cenário de crescimento está mais construído. Então, eu diria, mercado americano, né, não é uma tendência, sempre esteve lá, mas acho que é um lugar que tem que olhar. Outro lugar que eu acho que tem que olhar são os criptativos. Poxa, a Luísa está indicando criptativos. Calma. Tudo tem tamanho, tudo tem apetite e tudo tem perfil. Então, os criptativos me parece também um ambiente de potencial crescimento por alguns motivos. Assim, eles já estão aí por né, mais de uma década ainda sendo testados, estão no all-time high agora. E também, né, novamente, o presidente eleito, ele apoia essa iniciativa, tanto que, gente, na semana passada, com a confirmação da eleição do Trump, teve uma troca dos ativos de ouro para criptoativos. Isso não estava no preço. Sair de ouro, que é o ativo mais conservador, que é reserva de valor em tempos de incerteza, leia-se guerras, e ir para criptoativos. Então, eu diria que criptoativos existe uma oportunidade. De novo, reforçando, dentro de um certo tamanho, dentro de um certo perfil. Criptoativo é para minha avó? Não é. Lógico, né? Mas assim, eu falo que é o dinheiro do cassino, entendeu? Então, o dinheiro do cassino, acho que dá para aproveitar. E um outro caminho também seriam novas tecnologias, então, inteligência artificial, todas essas novas tecnologias que estão aparecendo, que a gente ainda, algumas nós já digerimos, outras a gente não sabe muito bem o que é, o que vai continuar, e outras ainda virão. Então, se eu conversasse com vocês daqui a um ano, provavelmente eu estarei falando de outras coisas que são novidades. Lembrando que no mercado brasileiro a gente não tem nada de inteligência artificial. Quem aplica na B3, no índice Ibovespa, não está investindo em nada de inteligência artificial. Nós não temos empresas brasileiras relevantes de inteligência artificial. Nós não temos nenhuma empresa brasileira relevante de biotech. Nossa. Biotech é um mercado absurdo para ser explorado. Tanto que tem uma asset americana que está trazendo os negócios para o Brasil, que ela fez um fundo de biotech. Então, é um ambiente dentro do cenário europeu, do cenário americano, absurdamente amplo, que traz uma eficiência, né, que conversa com o mercado financeiro, conversa com a medicina, e que a gente não tem exposição no Brasil. Então, se você for pensar mais ou menos assim, o que é o Ibovespa? O Ibovespa são empresas de commodities, bancos, um pouquinho de construtora.
não tem, né, dentro do ambiente de commodities agrícolas, metálicas, etc. Mas não tem nada dessas novas tecnologias, tanto de inteligência artificial como biotech. Então, eu diria que né, mercado internacional, criptoativos, biotech e inteligência artificial. E Lu, como montar uma carteira para um cliente visando equilíbrio, risco, falar um pouquinho sobre finanças comportamentais. Eu acho tão importante. Eu posso dizer, e sou super feliz com a carteira que você montou para mim e você me ajuda, mas conta um pouquinho para as pessoas, compartilha isso que eu acho importante. As finanças comportamentais é um tema que todo mundo sabe do que acontece, mas às vezes a gente não deu o nome. Né? Então é um sentimento, às vezes o que a gente fala, poxa, é uma intuição, mas tem nome. Né? Então, mesmo que né, os bancos, as instituições financeiras, elas trazem muito modulado o que é o perfil. Então, o perfil conservador, o moderado, o agressivo, o sofisticado, qual que é o tamanho para cada perfil. Só que sempre tem que ter a escuta ativa. E aí, de novo, eu faço a correlação com a medicina. Gente, chega uma médica, né, uma paciente, desculpa, com um sintoma, se você não interpreta aquele sintoma, você não consegue dar o diagnóstico. Né? E aqui no mercado financeiro é isso. Então, por mais que a gente traga muita inteligência artificial, né, que eu acredito que o nosso mercado vai ter muita influência disso, né, mercado quant, modular, essas coisas, a presença, o atendimento, esses ajustes de cada um, das nuances de cada um, vai continuar fazendo a diferença. Né? Então, dentro desse ambiente, eu até anotei aqui, né, de vieses comportamentais, um dos principais ali, né, listados pelo Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar. Eu recomendo esse livro, apesar de ter umas horas que ele é meio repetitivo, meio chato, assim, mas ele analisa muito bem o comportamento de um investidor. Ancoragem. O que é ancoragem? Você se apoia em um sentimento pré-existente. Uma experiência negativa, né, doutora Mônica, você já me falou que você teve no futuro, uma experiência de um familiar, o vizinho que contou, o meu amigo que... Não, gente, o que eu mais recebo é cliente que senta assim, pelo amor de Deus, não quero saber de renda variável. Eu falo, já perdeu dinheiro, né? Já perdi dinheiro em 2008, não foi? Eu lembro até a data. Então, que foi lá, né, a crise americana. Então, a ancoragem, que é o fato da pessoa ter uma experiência negativa ou positiva, e ela se ancora nessa experiência para poder tomar aquilo como verdade e levar para o futuro. A segunda é a dor da perda. A pessoa sempre sofre mais de perder R$1.000 do que ela fica feliz em ganhar R$1.000. Então, essa relação de perda e ganho, ela é desequilibrada. Eu sempre recebo muito mais ligação quando a carteira rende negativa. Ela pode ter rendido negativa 0,20. E no mês subsequente ela rendeu positiva 2%. Mas o 0,20 ali, a pessoa está sofrida. Então, tem a dor da perda. E é muito recorrente. E isso é de fato estudado, tá? Psicologicamente estudado. Então, é um viés comportamental muito claro que a gente usa, né? Para poder saber a intolerância mesmo das pessoas à perda. E é muito grande a intolerância à perda. Então, tanto que, normalmente, não sei se já preencheram lá aquelas perguntinhas do banco, Suitability. Sempre tem a pergunta para medir a sua ancoragem em dor de perda. Se sua carteira cai 5%, o que você faz? Não faz nada, vende tudo ou compra mais? Sim. Porque, teoricamente, se o preço baixou, está em promoção, é hora de comprar. Sim. Mas, calma, vamos ver. Será que está em promoção mesmo? Será que a empresa tem uma informação relevante? Será que o fundo mudou o gestor e o mercado está precificando isso para baixo porque está com incerteza em relação ao novo gestor? Tem um monte de história para a gente interpretar. Então, essa dor da perda, ela é séria e ela acontece muito no meu dia a dia, muito. Aí, o outro viés é o viés da confirmação, que é a nossa bagagem. Né? Então, aquela pessoa que sempre aplicou em tesouro, ela só ganhou dinheiro com tesouro. O que ela vai aplicar pro resto da vida? Tesouro. Gente, quando eu pego cliente com poupança, eu falo, não dá, poupança não dá mais. Não precisa ser arriscado. Pode ser um Tesouro Selic, pode ser um CDB, pode ser uma LCA de um banco grande, mas poupança não dá mais. É o viés da confirmação. Ela tem segurança naquilo e ela confirma aquilo. Então, esse também é um viés que é muito recorrente.
O próximo, que também acontece muito, efeito manada. O efeito manada também acontece muito, ainda mais com redes sociais. Então, se uma ação está subindo e ela está subindo de maneira consistente, ela continua subindo, 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 as pessoas continuam comprando, 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 e isso leva o preço para cima. De repente, se ela cai, tanto que a gente brinca no mercado financeiro, que o que quebra banco nem sempre são os problemas do banco, é o efeito manada. É resgate em massa, é uma notícia que foi ruim, e que todo mundo saiu para resgatar, 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 resgatar. Às vezes tinha até um jeito de salvar. Mas o efeito manada, a mesma coisa acontece em fundos. A gente monitora tamanho de fundo de investimento, porque às vezes tem um fundo lá com 500 milhões, de repente ele tem 200, de repente ele tem 100. De 100 para 15 é um pulo. E ali, a gente, como gestor e tudo que fica atento nisso, a gente tem que também ficar olhando o tamanho de fundo para que meu cliente não seja o último a pagar a luz. Exato. Então, o efeito manada acontece muito também. Às vezes, também por recomendações de pessoas na internet. Isso acontece. A gente tem que ter esse filtro. Né? O efeito manada, de fato, eu acho que não só no mercado financeiro, ele acontece em muitas outras situações. E, por fim, o retrovisor, que é a rentabilidade passada, não é garantia de rentabilidade futura. E, de fato, não é. É um indicativo, mas não é. Então, vender rentabilidade passada não pode ser um único. Eu já tive muito contato com pessoas que viraram e falaram assim: por que você não me indicou esse fundo que está melhor? A pessoa foi lá, fez o filtro só por rentabilidade. Poxa, porque essa asset é muito pequena. Poxa, esse fundo tem pouco tempo de casa. Porque você está aplicando aqui 100% em criptativos. Então, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, ela pode ser um dos indicativos de sucesso, de performance, de entrega, mas a gente não pode tomar isso com verdade. E é importante diversificar, né, Lu? Eu acho que não é importante. É o que você falou, às vezes a pessoa quer só investir. Eu lembro que o meu planejador financeiro, porque eu tenho o planejador, daí tenho a Lu, que é a minha banker, então é toda uma estrutura. E ele contou uma história que tinha uma senhorinha que ela ganhou muito dinheiro com ação, mas era altíssimo risco. E essa senhorinha não queria mexer na carteira dela, só que ela já estava lá com muita idade, e daí o banker dela estava orientando, mas a senhora está com uma carteira de altíssimo risco, mas só aquilo tinha um risco enorme, mas ela não queria mexer, porque ela ganhou dinheiro a vida inteira com aquela carteira. É bem interessante, né? Você mostrar a diversificação, porque se você perder aqui, você pode ganhar ali. Não, e eu acho que tem uma outra coisa interessante no que você está contando, que é também a influência da idade da pessoa, porque se ela é uma senhorinha e de repente ela tem um problema e perde tudo, ela não tem mais tempo para recuperar, né? O jovem, ele acaba conseguindo correr mais esse risco, porque se ele tiver uma intercorrência, ele ainda tem bastante tempo ali, em tese, né, na maioria das vezes, para poder recuperar essa perda. E aí, uma senhorinha já está ali na aposentadoria mesmo, né? Precisando desse dinheiro, inclusive, para viver o seu envelhecimento de qualidade que a gente estava falando. E acho que tem que até pensar que a gente não pensa, do mesmo jeito que falar de dinheiro é muito complicado, falar de morte também é muito complicado, né? É muito difícil, mas você pensar em sucessão, como vai ficar isso para os seus filhos, né? Isso é muito importante, porque pouco se fala, pouco se pensa, mas vai ter alguém que vai ficar, e vai ter um momento que vai ficar. Então, eu acho que isso também é importante. Acho que vocês fazem de uma maneira muito bacana, conversando com a gente, orientando, para a gente pensar nisso, nos nossos filhos e como... que seu herdeiro não seja o governo, né? Exatamente, adorei, Lu, exatamente isso, porque... A gente já paga bastante imposto. A gente já paga imposto suficiente para o governo, então pensar em sucessão também é importante, pensar na morte. Falar em governo, que mudanças na economia global influenciam mais nas suas decisões de investimento atualmente, Lu? Poxa, tem muita coisa acontecendo, né, lá fora. Tem, né, dei o exemplo no início da conversa das eleições. Temos, né, 2 guerras em andamento que podem fazer muito preço ainda. Talvez a Rússia e a Ucrânia não tanto, mas a do Oriente Médio a gente vê como muito potencial de escalabilidade ainda, né, dada a sensibilidade da região. Dado os envolvidos, né, um ambiente que começou com o ataque do Hamas, que se escalou para o Hezbollah, que está se escalando para Irã.
E quando a gente fala de Irã e Israel, a gente está falando de Irã e Estados Unidos, que é uma tensão, né, de muitos anos, né, que aparentemente a gente tinha uma expectativa ali há uns 4 anos que isso deveria ter sido endereçado, mas de fato não foi. Então, eles têm lá o enriquecimento de urânio, que pode transformar em bombas. Então, assim, uma conversa super extensa da sensibilidade do lugar. Temos também outras questões, e que eu acho que isso é muito mais tangível da gente interpretar, que é o mercado americano com inflação, com franco crescimento. A gente está há mais de um ano debatendo se a economia americana vai ter o hard landing ou o soft landing. O hard já ficou para trás, né? A gente já está mais no soft. Eles estão muito cautelosos em reduzir a taxa de juros. E o que o mercado internacional vê? Poxa, vou investir nos Estados Unidos a uma taxa de juros, né? Digo, dos grandes bancos lá, a 5, 7% em dólar, em moeda forte, ou vou investir no Brasil com todas as vulnerabilidades, insegurança jurídica, etc., a 10, 11? Poxa, a gente perde nessa balança. E quando eu falo, quem são esses grandes players? São os grandes investidores, os grandes fundos de pensão, quem tem o mandato para fazer alocação em mercado emergente, que é isso que nós somos. Então, essa questão dos juros americanos, ela faz muita diferença. Porque a gente também não... se a gente tivesse uma casa arrumada, com o fiscal arrumado, ainda assim a gente teria dificuldade de cortar muitos juros, por causa dessa atratividade internacional. A gente perde atratividade para o dinheiro gringo. E quem faz preço é o dinheiro gringo. Por quê? Porque o nosso público de investidor em bolsa é muito pequenininho. Nossa bolsa é uma nanica. É uma nanica. Então, é muito pequenininho o público doméstico que investe, apesar dele ver crescendo. Mas não faz preço. Por isso que a gente tem uma mensuração, não sei se vocês já ouviram falar, tanto de dinheiro entrou no Brasil, fluxo de estrangeiro, tanto de dinheiro saiu do Brasil. Essa é uma temperatura super importante para nós, porque ela mede a nossa atratividade. Nós estamos com fuga de capital estrangeiro, por isso que a nossa bolsa tem caído. Né? Até a última vez que eu vi, a gente estava ali nos 127 mil pontos. Aí, normalmente, tem um rallyzinho de final de ano, o nosso foi um pouquinho antecipado, ali em setembro, aí, pô, será que vai dar tempo para novembro, para dezembro? Não sei. Mas, assim, a gente tem muita coisa acontecendo lá fora ainda, para o doméstico sobressair sobre o internacional. E o nosso doméstico também não está muito bonito. A gente precisa de fazer o dever de casa. Acho que a questão do controle de gastos, ela é latente. Acho que ela é urgente, Ela né? é urgente. E não Nós está estamos há acontecendo. mais de um mês debatendo isso, né? E pode acabar culminando num suicídio político do governo atual, porque não é bom para o brasileiro ter um dólar a R$6, uma taxa de juros a 13, né? Você acaba com a parte de crédito do país, você acaba com o financiamento imobiliário, né? Com a capacidade das pessoas comprarem casa, né? Tanto que a gente está vendo o varejo derrocando. E então tem muito. E eu já vi muita gente falando, não sei porque essa preocupação, eu não viajo, mas Muita gente, não preocupação. é a viagem, na Mas verdade. é tudo dolarizado, exatamente, né? A gente tem que se preocupar com o dólar, com o muito do nosso petróleo, alimento tudo isso. tá ligado ao dólar, né? Então a nossa geladeira tá ligada ao dólar. Ela o encarece. pão tá ligado ao dólar, exatamente. né? Assim, o trigo é uma commodity. Então, sim, exato. Do mais básico. E, infelizmente, a inflação, ela é um dos sistemas que mais penaliza a população carente. Porque a inflação, ela não escolhe classe social. Sim. Então, mas um saco de arroz é muito mais representativo numa família que recebe 1 ou 2 salários mínimos do que na nossa cesta aqui. Exato. Então, eu vou continuar comendo arroz, vocês vão continuar comendo arroz. Mas como que é para uma família que está ali no limiar da sobrevivência? Sim. Né? Então, a gente tem um tema de inflação local, mas a gente tem um internacional ainda com muito ruído. E tem algum mercado subvalorizado? Você falou das biotechs, que você vê que ainda pode ser melhor valorizado? Então, biotech, eu acho que ainda é um mercado crescente, então talvez não tenha tanto preço, mas eu acredito que o mais subvalorizado localmente é fundos imobiliários, está sofrendo demais.
e também a própria Bolsa brasileira, né? Tem boas empresas, né? Tem empresas absurdamente resilientes que sobreviveram à pandemia, estão sobrevivendo a juros altos, ganharam produtividade, mas são empresas que estão baratas, empresas que estão trabalhando realmente ali. Se você converter em dólar ainda, gente, pensa só, né? Uma Magazine Luiza com história de sucesso, a Vale, a própria Petrobras, Localiza, não é recomendação de alocação, por favor, só estou citando nomes aqui aleatórios que veio à minha mente de empresas arrumadas, né? Empresas que têm uma exposição, uma governança muito, muito boa, assim, né? Petrobras, por tudo que passou, de certa forma foi positivo, porque aumentou muito a governança, a tomada de decisão. Ninguém mais toma uma decisão na Petrobras com uma assinatura. Eu tive com o pessoal de RI da Petros falando, é impossível acontecer o que aconteceu na Lava Jato, né? Porque hoje o sistema de compliance, de governança é muito grande. Gerdau, então assim, são empresas muito bem arrumadas, super estruturadas e baratas. Se a gente for pensar, né? Gente, a Vale está valendo menos de $10. É muito pouco. Então, assim, acho que o mercado, né, de renda variável brasileiro está baratíssimo. O mercado de fundos imobiliários está baratíssimo, muito por contaminação, porque como o fundo imobiliário ele é híbrido, ele tem um componente ali que é listado, o outro componente que é distribuição de juros. Acho que ele está muito prejudicado, ele ainda sofre em alguns lugares por causa de vacância ainda, reflexo de pandemia, ele sofre com juros altos, porque as pessoas compram menos ali imóveis, ele sofre também, ele se valoriza, né? Então os que performaram legal foram os de galpões logísticos, porque o e-commerce, né, foi, mas ainda temos muito, assim, tem fundo imobiliário barato demais, dá dó, assim. Acho que talvez sejam os dois mais valorizados. E o grande estrela do momento é a renda fixa, gordinha. A Selic subindo. Charmosa. Tem 20 anos com corpinho e biquíni de lacinho. E como a inteligência artificial e outras tecnologias estão mudando a forma como você analisa os investimentos, Lu? A mim não influencia muito, Mônica. Eu acho que influencia a um time que me apoia, né? Porque eu venho com tudo, eu recebo tudo muito pronto do time de inteligência, do research do banco, os gestores de fundos, né? Os estruturadores, etc. Então, a minha inteligência artificial ainda não afeta diretamente, mas eu sei, né? Metade do time do banco que eu trabalho, metade do quadro inteiro de funcionários é de tecnologia. Então, a gente recebe muito material, muita coisa que a gente sabe que passou por todo um espectro, mas a mim não influencia muito, porque eu recebo isso estudado Pronto. já. O meu negócio é muito mais o relacionamento com as pessoas, a adequação e como que a gente interpreta esse ambiente e faz, né, essa curadoria, mas a mim não influencia diretamente, não. E, ô Lu, você já mudou de ideia por causa de algum dado, de algum insight? Que situação que aconteceu? Um tiro na orelha, né? Uma facada. Sim, já mudamos de ideia. E é engraçado você me fazer essa pergunta, doutora, porque eu fiz essa pergunta para um gestor de uma gestora enorme americana, a AQR. E o gestor é um cara genial, é brasileiro, mas é pós-doutor, professor de Harvard, etc. E eu fiz exatamente essa pergunta para ele, que é um fundo quantitativo. E eu falei, poxa, mas esse fundo quantitativo, vocês têm lá um monte de modelos, e como que vocês manipulam os que a gente chama no mercado de Black Swans, né? Ele falou, então, é tão diversificado que a gente não modula. Ele tem 500 posições dentro do fundo. Falei, mas aí eu insisti, né? Pentei. Eu falei, mas assim, não faz muito preço quando começa a sair, você não dá um faniquito, a gente para o modelo. Então, muitas vezes a diversificação resolve e muitas vezes é hora da gente dar um passo para trás. É falar, calma, deixa a gente interpretar, deixa a gente ver como é que o mercado vai digerir isso
Tem algumas notícias que fazem preço no dia, na semana, mas depois se dissipa. E tem coisas que são realmente mudanças de ventos, que são as mudanças mais macro. Então, assim, poxa, a facada lá do ex-presidente, ela fez preço porque a gente teve uma sensação que aquilo meio que definiu a eleição. Mas aquilo mudou a perspectiva de inflação? Mudou os fundamentos? Não mudou. O que mudou o fundamento? A pandemia. Então, a pandemia não foi uma notícia assim, foi um negócio que a gente foi digerindo, entendendo. Achávamos que lockdown ia demorar 15 dias, demorou 1 mês, 2, 3, 6. Então, mas o mercado conseguiu se adaptar. Tanto que, quando você pega lá os gráficos dos fundos, em março é um mergulho para baixo, mas em abril é a maior recuperação da história. Então, quem teve sangue frio de comprar na queda, ganhou muito dinheiro. Mas é engraçado, né? Como essas mudanças às vezes surpreendem a gente. Eu vou fazer aqui uma comparação que muita gente vai falar que não tem nada a ver o Lé com Cré, mas tem, né? Às vezes você vai numa perspectiva. Sabe que a pandemia, todo mundo me pergunta assim: nossa, Mônica, você só atendeu online ou você não atendeu? E eu falo, gente, foi uma das épocas que eu mais trabalhei na minha vida inteira. Porque, num primeiro momento, a gente falava assim: ninguém mais vai engravidar. Não, vou ter parto. Né? Não, na verdade, no Só primeiro que- momento, foi 26 de fevereiro que eu falei pra você, vai fechar. Exatamente. E Eu quando falei pra ela, fechou, vai fechar e vamos se planejar pro fechamento, porque na hora que fechar, a gente vai estar com tudo estruturado e vai Genial. ser o momento que a gente vai mais atender na vida. Intuição pura. não, e Insight. pensando Insight. no online, Sim, né? Na porque telemedicina, até então não se porque até fazia, então era existia até um movimento contra a telemedicina. Lembro, Muitos lembro. médicos eram contra a telemedicina, que hoje se mostra um grande avanço, né? Mas o que eu estava Ainda falando era bem, com né? relação... Porque vai receitar de pirona, gente. Hoje, Economiza o tempo do médico e do paciente. Às vezes você vai ver um estado de exame, de fato, o paciente não precisa se deslocar, causar trânsito, não é sustentável, Exato. né? Qual o valor do tempo, tanto do paciente como pro do médico? Enfim, mas o que eu ia falar é o seguinte, no primeiro momento, a gente pensa assim, não vai ter parto, as pessoas vão ficar com medo, ninguém vai querer ter filho. E foi uma primeira reação, mas na segunda reação foi assim, vou aproveitar o home office para ter neném. Ai, que Foi, delícia. aumentou muito. E aumentou muito, Que legal. né, a incidência de pacientes que apareceram grávidas para pré-natal, Eu, por exemplo. né? É a hora do meu Então foi uma sabático, eu tô mais eu tô em tranquila. vou poder passar a gravidez com as minhas pernaquinhas para cima, trabalhando, mas do modo remoto e podendo descansar. Quando meu bebê nascer, eu vou estar Estarei mais aqui. em casa, né, no remoto, no home office. Então, assim, a reação que a gente imaginava num primeiro momento, que você está contando aí do mercado financeiro, também foi completamente oposta num segundo momento que foi muito sequencial a esse primeiro. Não foi uma coisa que teve um gap de tempo muito grande, né? Então é curioso como Eu às acho que vezes teve a gente um E se você gap. tivesse que se preparar, talvez você não tivesse esse pensamento que isso poderia acontecer. Não estava no seu Não, e modelo. eu pensava não. assim, gente, Né? Tava no ai, mas talvez eu não quisesse ter filho agora porque minha família não vai poder estar perto de mim. E muitas pacientes falavam assim, não, Mônica, mas agora que é o momento, porque eu vou evitar a visita indesejada, né? Os pitacos. Os pitacos, o hospital vai estar mais tranquilo, vou estar só eu lá e meu marido, e aí eu não vou ter que ficar recebendo um monte de gente. Então, pra gente ver que às vezes a gente é surpreendido, né, com alguns movimentos Eu acho mesmo. que, eu discordo que eu acho que teve um gap sim, porque no primeiro momento houve medo. Ah, sim, Medo de sim. morrer, medo de colocar um Sim. filho no mundo. Então, num primeiro momento teve um gap. Foi Teve uma isso. queda, para depois que elas viram que o Mas é o modelo que, de negócio é o que eu tava funcionou. falando com e é relação uma ao na- fundo, né? Que ela falou, Exato. teve uma queda, de repente, pum. Março, abril. Então, eu acho que teve o Foi gap, exatamente o assim. medo, e depois recuperou. Foi Exato. exatamente isso. É. E quais os fatores emocionais e psicológicos que você acha que afetam mais a decisão de um investidor? Bem, de bate-pronto é muita experiência prévia. Mas existem também, né? De novo, eu tô com a minha colinha aqui. A parte das finanças comportamentais. Que a gente traz esses inputs também, porque eu brinco que metade do nosso trabalho é mercado financeiro, metade é psicologia. Então, como vocês, né, Assim, A gente sentem também. essa falta ali, né, talvez da parte mais financeira administrativa, nós sentimos um pouco falta da parte de
psicologia. Então, a gente faz isso com muitas interações ali, treinamentos do banco. Teve um treinamento super legal que eu fiz, que eu sou super grata, que eu adorei, que foi um treinamento de mediação e negociação, que a gente fez no banco, muito coeso, muito denso. Foram 3 meses de curso para a gente falar de como que a gente consegue mediar ambientes de conflito. E a gente passa por muitos ambientes de conflito, entre famílias, entre marido e esposa, entre pai e filho, mãe e filho, no ambiente de sucessão das famílias que, né, tem negócios familiares. Então, a gente também se abraça ali muito na parte da Nossa, eu psicologia. imagino, né? Principalmente sucessão, o que não Sucessão deve é gerar. muito sensível. Por isso que tem que pensar. Tem que pensar na sucessão, porque senão, quando você vai embora, você vai deixar talvez. Problemas e litígios. A gente fez um evento recentemente sobre de sucessão para herdeiros. Foram 2 dias, super densos também, dia inteiro e tal. E aí nós convidamos um pai e filho, que são donos de uma construtora, para poder falar. Foi emocionante, todo mundo chorou. O pai, o fundador lá falando, endereçando para o filho as dificuldades. E aí no final eu perguntei para uma cliente minha, que é herdeira de um grande negócio no norte e nordeste do país. Eu falei, e aí, o que você achou? Ela falou assim, achei fenomenal. Eu falei, tá todo mundo falando que da próxima vez a gente devia chamar não só os filhos, mas os pais e os filhos. Ela falou, não faça isso, porque dá briga no hotel. É verdade. Eu falei, cara, que fantástico isso, porque tava todo mundo falando, nossa, o próximo tem que ser os pais. Ela, não faça isso. Então, é importante a gente ter também esse trato, essa sensibilidade de tratar temas absurdamente pesados, difíceis, né? Como a morte, como a sucessão, como o dinheiro, a escassez, a plenitude, porque a gente também tem a questão de quem tem muito dinheiro e aí vai ter tesão para continuar ganhando dinheiro, né? Então também a plenitude de recursos, e aí a gente se ancora ali um pouco na psicologia. Então, um dos principais temas da finança comportamental nunca é o suficiente. Então, para pessoas ambiciosas, uma rentabilidade, a pessoa queria uma rentabilidade de 12% ao ano. Ela consegue. Ano que vem ela quer de 13%. No próximo ano ela quer de 14%. E aí que mora o perigo. Porque para você sair de uma rentabilidade, às vezes, com uma Selic de 10, de 11, de 12 para 14, o que a gente está colocando? Risco. Ah, mas risco é só bolsa? Não. 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 O risco de crédito dele ele é muito mais cruel do que o risco de bolsa. Porque, às vezes, uma empresa listada, ela pode sair de 50 para 45, você perdeu dinheiro. O risco de crédito, ele sai de 50 e vai para 0. Então, o risco de crédito é muito sério. Então, a gente está num ambiente de renda fixa, ultimamente falando muito de renda fixa, muito simpático. Todo mundo fala de renda fixa como se fosse uma renda garantida. Eu detesto esse nome, renda fixa, que eu acho ele inadequado. Né? Existe um movimento no mercado financeiro para a gente mudar isso. É que nem eu detesto o nome parto normal. Eu falo, detesto o nome parto normal, porque dá uma falsa sensação de que tudo é sempre simples. certo. É simples de que o normal eu gosto de chamar de parto vaginal, que pode ser normal e às vezes pode complicar, como tudo em medicina. Né? Nossa, você fez uma associação maravilhosa. Dá uma falsa sensação de segurança, né? E não necessariamente seja sempre assim. Na maioria das vezes mas não 100% das vezes. A mesma coisa renda fixa, Mônica, você matou agora. Porque a renda fixa, ela tem, né, dentro do ambiente de renda fixa tem os índices, pode ser pós-fixado, pré-fixado, atrelado ao IPCA, e pode ser risco bancário e pode ser risco de crédito. Risco de crédito tem muita diferença de você comprar um AAA, uma debênture de Vale, para você comprar uma debênture, não vou, né, falar um risco high yield aqui para não expor nenhuma empresa, mas assim, um risco muito alto de uma empresa extremamente alavancada e pode ser default, pode virar 0. Então, eu acho que esse nunca é o suficiente, a gente tem que controlar nossas expectativas e mantê-las num lugar de alcançabilidade dentro das suas expectativas iniciais. Dentro desse ambiente de gestão de patrimônio, a gente brinca que a gente é zagueiro. Eu sempre sou mais conservadora que meu cliente. Sempre. Eu já falei, isso aqui eu acho que você não deve fazer.
Agora, eu tô segurando a rédea dos criptoativos com os meus clientes. Porque tá todo mundo querendo colocar tudo. Falei, mais de 1% eu não vou deixar ninguém. Ah, mas eu quero. Então você vai fazer com outra pessoa. Ou então eu vou te dar um termo de assunção de risco bem babaca. Que aí é tipo você colocando o seu lugar na forca mesmo, né? Põe seu pescocinho aqui na guilhotina. Exato. Então, bem, assim, bem durão. Porque na hora da empolgação, tudo é legal. O céu é bonito, né? O mundo é lindo. Parece propaganda de... Parece que dá sempre certo. De margarina, não necessariamente. Exato. E quando o negócio dá errado, dá muito errado. A pessoa não lembra o que foi dito, não lembra as condições, não lembra os riscos. Então, eu falo que eu sou zagueira. Eu tô aqui julgando na defesa. Se eu não perder seu dinheiro, a gente já, preservar a inflação, a gente já está marcando um golaço. Daqui para frente é lucro. Então, esse nunca é o suficiente, a gente tem que ter muito pé no chão. O segundo, né, a gente falou no início, reforço, é a mágica dos juros compostos. O que é os juros compostos? É o benefício do juros sobre juros. Então, você tinha 1.000, rendeu 100, no próximo mês, o seu rendimento não é sobre 1.000, é sobre 1.100. Isso faz mágica, gente. Eu incentivo mesmo. Qualquer um a puxar uma planilha lá na internet. Dá um Google, planilha de juros compostos. Eu lembro que isso abriu minha cabeça, tipo, na segunda semana de faculdade. Eu voltei pra minha mãe e falei, mãe, a gente precisa conversar muito sério. Olha que legal isso aqui. E aí... fazer parcelinha o quê? Eu quero fazer parcelinha pra cima, gente, não pra baixo. Eu pegava parcelinha de investimento. E eu sentei com todo mundo da minha família, eu sentei com as minhas tias, eu sentei com a minha mãe, eu sentei com meu pai. Eu falei, olha só, se você aplicar 5.000 por mês, olha quanto que você vai ter daqui a 20 anos. Poucas pessoas me ouviram, eu tinha zero influência sobre elas, mas assim, eu lembro que isso... Mas você avisou. Mas eu avisei, e isso foi uma coisa que eu achei fantástica, eu descobri ali com 17, 18 anos. Então, a mágica dos juros compostos, ele trabalha por você. A terceira é liberdade. Liberdade compra tempo. Adoro esse nome, né? Liberdade. Que, na verdade, é o que a gente tem de mais precioso na vida, né? Liberdade financeira é... E qual que é a mágica, eu acho, da liberdade? É você poder estar onde você quer estar. Então, é claro que é um tema super complexo, às vezes triste, e talvez não seja para o nosso público aqui, ou talvez seja, nunca a gente não sabe a realidade de todos que vão nos ouvir, mas quantas mulheres estão em relacionamentos abusivos porque não têm liberdade? Não têm liberdade sobre as suas finanças, não têm liberdade, não sabem nem por onde começar. Né? Quantas pessoas que eu já ouvi falam assim, não, eu estou num casamento fracassado há mais de 10 anos porque eu não tenho uma profissão, eu não tenho um dinheiro, eu dependo dessa pessoa. É tristíssimo. A mesma coisa, já tive idosos que falaram, poxa, eu queria ter envelhecido de outra forma para eu ter liberdade para viajar, para fazer um outro curso, mas o meu plano de saúde consome tudo que eu consigo gerar. Então, liberdade compra tempo, compra oportunidade e compra de você estar onde você quer estar, onde seu coração está. Você não é obrigado a sucumbir à vontade de terceiros porque você tem essa liberdade a seu favor. Acho muito lindo, acho isso muito importante. Então, toda vez que eu dou algum curso, às vezes em comunidades carentes, que eu falo, né? A gente tem um trabalho de voluntariado muito forte na instituição que eu trabalho, e eu adoro falar para essas pequenas mulheres empreendedoras, porque você sabe que às vezes aquilo vai tocar o coração dela e você potencialmente está mudando uma vida. E você fala assim, essa mulher não apanha mais de homem. Essa não apanha mais de homem. Então, isso é muito mágico na hora que você vê e fala assim, Luísa, então, olha, daquela vez você me falou, agora eu já aplico ali, olha, 50, 100, e aí na hora que você joga no horizonte de tempo de 1 ano, de 2, de 5, você vai falar, puxa vida, ela já consegue dar entrada numa moto, né? É muito mais que dinheiro. E a liberdade da mulher investir. Eu achei muito legal quando você falou do empreendedorismo feminino, mas até porque é um mundo muito masculino e muitas vezes a mulher ela tem condições de fazer o próprio investimento porque ela tem o dinheiro e quantas não sempre delegaram para o marido ou para o irmão, para algum homem. Você vê mais mulheres investindo atualmente, Lu? Não. E posso falar, é uma pena. Os eventos que a gente faz para as mulheres é um fracasso. Façam mais. Não vão.
Não vão. Mulheres, por favor, fica Não aqui um vão, convite, vamos para os investimentos, venham, venham. venham. E Sim, assim, não vem, não é só por falta de interesse, por falta de vontade. É porque a vida atropela a gente. exato. Então, Luísa, eu não tinha ninguém para buscar meu filho. Eu só vim aqui dar uma passadinha para te prestigiar, mas eu não vou poder ficar na palestra. Mas eu vou ter que abrir e fechar o negócio, minha babá não veio, É o terceiro minha mãe tá turno. doente, meu pai tá no hospital. Gente, é cruel isso ainda no século XXI, 2024, né? O tanto que a gente faz por todos. Exato. Então, eu brinco que é importante que a gente venha à mesa, mas não necessariamente a gente não vem à mesa só porque a gente não quer ou porque a gente não vê importância. É porque o mundo ainda não nos deu condição de ter esse tempo. Né? Para um homem sair de casa e falar, não, eu vou no happy hour, numa palestra e eu volto mais tarde, Tá tudo bem. é muito mais tranquilo. A mulher mas peraí, o que vai ser jantar? Que cuida ficar as Quem vai ficar com as crianças? crianças? Você resolveu? E babá? E não sei o quê. E às vezes não tem babá. E tipo, mas e quem vai ficar com... Você virar pro seu marido e falar, olha, você fica com as crianças enquanto eu vou numa palestra sobre mercado financeiro? Você leva as crianças na escola? Gente, o quanto que isso é aceitável? Isso pode derrocar numa briga, poxa. Então, não foi uma conversa corriqueira do dia a dia. É um evento. E a gente está falando porque antes dos anos 2000, cerca de 25% dos lares brasileiros eram chefiados por mulheres. E agora, atualmente, teve uma pesquisa dizendo que mais de 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Ou seja, a gente está ganhando dinheiro, a gente tem condições de fazer esse investimento, só que tem essa invisibilidade do trabalho feminino, e não digo do trabalho que a gente faz, mas esse terceiro turno que ninguém vê e que nos colocam também, é o que você falou, eu vou numa palestra de mercado financeiro, quem vai ficar com as crianças? E a falta de aceitação. Eu fui num Parece evento... que é errado. Você vai falar assim, como assim você vai? Não, e eu fui num evento que a Lu me convidou, incrível, no lugar que ela trabalha, e eu falei para Lu, eu fiquei olhando ao meu redor, eram só homens, tinha eu acho que eu e mais 3 ou 4 mulheres, eu num primeiro momento até me senti meio mal, como o do meu marido estava do meu lado, eu ainda me senti mais tranquila, tipo, ele está do meu lado, mas era um ambiente extremamente masculino. E eu saí de lá refletindo, eu falei para Lu, cadê as mulheres desse evento? Faça um evento, a gente conversou para mulheres, porque eu acho que hoje eu vejo as minhas pacientes, altas executivas, ganhando muito bem e delegando o seu patrimônio para alguém investir. Abriu meu coração, Lu, quando você me fez enxergar isso. O Pedro sentou comigo, eu brinquei que ele marcou consulta no meu consultório. Bonitinho, graças ao meu marido, falou, vai lá, vai estar, porque eu quero que a Luciana aprenda sobre investimento, porque ele teve um amigo próximo que faleceu e a mulher não sabia nem aonde tinha onde estava o cartão dinheiro, para pagar a conta. não, aonde estava o dinheiro investido, aonde tinha. Então, isso foi muito importante. Então, mulheres, por favor, vamos investir mais e vamos participar dos eventos que a Luísa faz ou outros lugares, porque eu acho que cabe a nós aprendermos sobre aonde investir o nosso dinheiro. E sim, o marido pode ficar um pouquinho com os nossos filhos para a gente ter esse acesso. É muito importante saber cuidar do nosso dinheiro. E fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Né? E Lu, você falou em risco. Eu quero saber como mitigar risco e diversificar uma carteira. Eu acho que a mitigação do risco passa pela diversificação. Eu acho que passa por uma visita recorrente ao portfólio. Então, porque o Brasil, né, a gente trouxe esse cenário de pandemia, o Brasil de pandemia a um juros de 2,5% é totalmente diferente do ambiente de negócio de agora. Né? Naquela época, eu estava emprestando dinheiro para cliente que não precisava de dinheiro. Falava que, meu filho, eu tenho aqui 500 mil reais para você, você pode picotar se você quiser, a um juro de 2% pega, depois você decide o que você faz. Tem gente que me agradece até hoje, ainda bem que eu peguei aquele dinheiro, porque teve gente que pegou para investir. Então, que é uma alavancagem, claro, né, calculado, sabia que tinha esse espaço. Hoje não dá para você fazer isso, porque o juros está alto, a gente não sabe até que ponto vai parar. Então, eu acho que passa por analisar mercado, passa por visitar a carteira e visitar com recorrência, assim, acho que um cenário, para aquelas pessoas que não se interessam assim, de jeito nenhum, acho que é legal você visitar a sua carteira pelo menos de 4 em 4 meses, né, assim,
Você não vai ficar brigado com ela ao ponto de falar, nunca vou ver. E também não é aquela coisa super recorrente, mas não deixa o negócio esquecido um ano, 2, 3. Né? Tem gente que fala, nossa senhora, eu já nem lembro a senha do aplicativo. Ah, então você está entrando nunca, né? Mas também não acho que tem que olhar todo dia, porque causa ansiedade, porque o mercado não muda de um dia para o outro. Então, acho que tem esse negócio de monitorar e convidar e provocar as pessoas que cuidam do dinheiro de vocês. Tipo, poxa, vamos ter uma conversa de cenário, de pano de fundo. E às vezes é uma conversa, gente, de 15, 20 minutos. Não precisa de ser 1 hora e meia. A gente desenha cenário, para onde vai os juros, para onde vai o câmbio. Não pergunta pra gente qual é o câmbio de final de ano, tá? Porque ninguém acerta. Então não pergunta, porque a gente tem aquela ansiedade de responder e é uma safadeza. A gente não pode responder essa pergunta porque a gente vai errar. Entendeu? É a mesma coisa de perguntar. Só pra dizer depois que vai saber que você ia errar. É a mesma coisa de perguntar quando que o neném de parto normal vai nascer. nascer. E de que tipo de parto vai nascer também, tem essa que eu falo. Isso a gente só sabe só depois que nasce. É, E a gente única certeza que a gente tem sendo pai e mãe é que a gente vai errar também. Exato. Em alguma coisa, mas Exato. né, Então, assim, mas a tendência, a gente gosta de colocar um movimento. Então, uma maneira da gente, né, diversificar e desmistificar, né, mitigar esses riscos é pegar os movimentos. E os movimentos não são puros, porque os movimentos têm fundamentos financeiros. E são fundamentos macroeconômicos. Não tem juros subindo é contracionista, é para segurar a economia. Juros baixos é expansionista. É para as pessoas pegarem mais crédito, para elas gastarem, é para a indústria crescer, é para aumentar o emprego. A gente está numa situação no Brasil hoje de começar a ser contracionista, de segurar essa atividade econômica, segurar essa inflação. Veja bem, a gente está numa situação para o Brasil, de pleno emprego. A gente pode questionar a qualidade desse pleno emprego. Eu acho que essa é uma conversa talvez para outro podcast. Isso, a gente pode questionar isso, mas assim, para o Brasil, esses níveis de desemprego é baixo. Então, a gente precisa agora de controlar a economia. E para controlar essa economia, a gente precisa subir juros. Então, tem muito risco ali? Não, a gente vai trabalhar com o cenário de juros altos por mais tempo. Então, esse fundamento, ele não muda no próximo ano. Ele não muda. Ele pode mudar para 2026. Mas até lá, não tem muita coisa. O que pode surpreender? Poxa, se o governo atual apresentar um pacote de controle de gastos que vai cortar ali 60, 70 bilhões de gastos e que seja crível. Puxa, aí já dá para ter um cenário. Aí você fala assim, nossa, então a gente está com um governo responsável fiscalmente. Talvez os juros não suba tanto. Então, mas a gente tem tempo de se reposicionar. Mas a gente tem também, nesse meio do caminho, as precificações de mercado. Outubro, né? Outubro foi um mês ruim para o mercado financeiro. Porque a curva de juros abriu muito, porque a gente não fez nada no nosso dever de casa. O mercado está precificando juros muito alto. E aí, tudo de renda fixa, pré-fixado e IPCA sofreu. Um monte de cliente ligando, Luísa, meu Deus, minha carteira ainda é negativa, Luísa, caiu, não tá rendendo tão bem. O que a gente faz? Nada. Calma, espera. calma. Nada, porque a gente já está desenhando essa carteira para os juros mais altos por mais tempo. Mas tem outros ativos que quem estava lá no fundo imobiliário não aguenta mais ver o negócio cair, você vai ficar mais tranquilo se a gente sair, vamos sair. Porque também tem um custo de oportunidade. Você pode parar de perder aqui para ganhar no que está mais óbvio. Sim. Gente, estamos acabando. Queria A finalizar. gente vai ter, eu falo, o papo é tão gostoso dava que pra voa ficar uma aqui hora. horas. Foi rápido. Deixa eu só fazer uma última pergunta. O que te motiva, te inspira a continuar aprendendo sobre o mercado financeiro? O que é tão gostoso nesse mundo? Eu, particularmente, acho que se eu não fosse médica, eu estaria aí junto com você, Sério? Lu. Eu adoro. Que bom. É um papo que eu gosto muito, mas eu queria saber assim, o que te dá ainda esse friozinho na barriga e te proporciona gostar tanto dessa Eu acho que área? é uma paixão que foi construída aos poucos, para entender a dimensão de como que a gente pode transformar, às vezes, o dinheiro, que é uma coisa para muitos prejudicial, mas para outras solução e realização de sonhos. Então, eu acho que o dinheiro bem administrado, no lugar que ele deve estar, né? A gente não deve economizar no cafezinho, eu acho. Eu acho que não é um lance de você abrir mão de prazeres muito genuínos e fortes. Mas a gente precisa de manter esse olhar no futuro.
E eu sou muito questionada, às vezes, por pessoas, e até dentro da minha família, né? Minha mãe é assistente social, né? Então, esse ambiente de mercado financeiro, de finanças para ela é super intangível. E às vezes vê o banco e o mercado financeiro até como uma coisa cruel. Né? Nossa, os banqueiros super ricos e que estão explorando a humanidade, etc. Mas também os bancos fomentam sonhos. O que seriam das pessoas se elas não pudessem pegar financiamento, dividir de 10, de 15, de 12? E aí eu tô falando desde sonhos pequenos, como aquela pessoa lá que comprou um iPhone para poder ter uma lojinha virtual e vender no Mercado Livre, como vou pegar aqui uma história super legal, que eu gosto, pelo menos, da história do Madeiro, que o cara foi crescendo, crescendo e aumentando loja. Se ele não tivesse tido financiamento, uma outra pessoa, que é o Caíto lá da Tilibin, se ele não tivesse tido financiamento, veja bem, né? Ele já falou isso várias vezes, o Caíto, ele já passou fome. Se ele não tivesse tido, talvez, né, esse caminho através do mercado financeiro, e tantas outras empresas eu posso citar aqui, tantas outras pessoas, né, empresas que foram compradas, que foram listadas no mercado, não teria como. Então, o mercado financeiro ele faz esse networking, ele faz esse encontro de pessoas que precisam, para pessoas que, né, de tomadores e investidores. Acho que melhorou muito o mercado. Gente, 20 anos atrás, era um papo super ruim de faz isso aqui para me ajudar. Pelo amor de Deus. Uhum. Hoje, nosso ambiente é altamente profissional e técnico. Eu tenho um orgulho imenso de fazer o que eu faço. E não tem nada para me ajudar. É porque é bom para você, é bom para nós. Eu estou trabalhando, tem cliente que vira para mim e fala, mas o que você está ganhando nisso aqui? Estou ganhando taxa de administração do fundo. Porque o banco precisa, né, pagar meu salário, a estrutura, pô, o escritório bonito, né? Então, tudo isso. Então, e é claro isso, é transparente. A gente tem até uma nova lei que deve trazer mais transparência para isso, eu acho positivo, meio no modelo mercado americano. Mas eu tenho muita paixão, Mônica, porque eu faço. Eu gosto de ajudar esses clientes. Gosto de ter interações riquíssimas. Hoje eu tenho contato com pessoas que jamais eu imaginei que eu alcançaria. E é um presente ter contato com pessoas, né, como vocês duas. Então, me enriquece muito e me dá muita satisfação. E é um presente ter você na nossa vida. Eu falo que, do mesmo jeito que um dia eu cuidei dos bens mais preciosos da sua vida, que são seus filhos, hoje você me ajuda a cuidar dos meus bens preciosos, que são os meus ativos financeiros. Isso. E para eu poder pensar na minha aposentadoria, na minha velhice com tranquilidade. Muito obrigada, Conta Lu, comigo, por doutora. você estar aqui e por você cuidar de mim e da minha família. Obrigada, de coração. É um prazer muito grande. Obrigada, também, Mônica. Lu, obrigada pelo obrigada, convite. muito Ó, obrigada. sempre que convidarem, estarei aqui. Foi mais fácil do que eu imaginava. Que seja a primeira de muitas vindas. Muito obrigada. Um beijão. Obrigada. Valeu. Beijo. Beijo.